Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui mais um textão do canal Trilhas do Conhecimento e num tema extremamente interessante que fala de realidades paralelas, vidas paralelas e etc. Sinais de que você mudou para uma realidade paralela sem perceber. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui de novo. Vamos lá, gente. Vou fazer a leitura da transcrição para vocês. Vamos lá. Você já teve a sensação de que num piscar de olhos tudo ao seu redor parece um pouco diferente, como se o mundo tivesse mudado sem você perceber? E se essas mudanças fossem mais do que simples coincidências ou falhas de percepção, mas como se você estivesse constantemente transitando entre diferentes realidades sem nem mesmo perceber? Realidades paralelas não são um conceito restrito à ficção científica. Elas fazem parte de um vasto campo de estudo que a física quântica explora, revelando a possibilidade de infinitas versões da realidade coexistindo ao mesmo tempo. Mas como isso afeta sua vida? Talvez de uma maneira muito mais direta do que muitos imaginam. Cada decisão, cada pensamento e cada emoção podem criar uma mudança imperceptível, um caminho que o leva a uma nova versão de si mesmo e do mundo ao seu redor. Muitas vezes essas transições são sutis, quase imperceptíveis, mas às vezes podem ser tão profundas que desafiam completamente seu entendimento do que é real. Compreender a natureza das realidades paralelas é reconhecer que o presente não é fixo, mas fluido e moldável. A versão de você que está aqui agora pode não ser a mesma de um minuto atrás, e é nesse movimento constante que reside o poder da transformação. Sua percepção pode alterar completamente a direção da sua vida, alinhando você com uma versão superior de si mesmo. Então, como essas realidades se manifestam em sua vida diária? E mais importante, como você pode identificar se já mudou para uma nova realidade? Hoje você descobrirá os sinais de que já transitou para uma realidade paralela. Talvez você já tenha se movido para outra realidade sem nem mesmo perceber. Quanto mais você se aprofunda nesse tópico, mais começa a perceber que a própria essência da sua vida pode estar sendo moldada por essas mudanças invisíveis, constantemente empurrando-o em direção ao seu verdadeiro potencial. Se tudo ao seu redor pode mudar de forma tão sutil que você mal percebe, o que realmente está acontecendo com a sua realidade? A ideia de realidades paralelas pode parecer complexa, mas em sua essência sugere que a vida não é linear. Em vez disso, estamos constantemente navegando por diferentes versões da realidade, moldadas por nossas escolhas, pensamentos e emoções. Imagine sua vida como um vasto oceano de possibilidades, onde cada onda representa uma nova versão da sua realidade. À medida que você toma decisões, essas ondas se reorganizam, criando um novo caminho. Esse caminho pode ser quase idêntico ao anterior ou completamente diferente. O que define essa transição é o estado da nossa consciência, e muitas vezes só nos damos conta da mudança depois que ela já aconteceu. A física quântica nos oferece uma poderosa analogia para entender como essas transições ocorrem essencialmente. Ensinam-nos que o universo é composto de probabilidades.
Cada evento, cada escolha gera uma série de probabilidades que podem ou não se manifestar na realidade em que você está vivendo atualmente. Em termos simples, o que você percebe como seu presente é apenas uma versão de um número infinito de possíveis realidades. Quando você acorda de manhã e decide mudar um hábito, por exemplo, pode estar lançando as bases para uma transição entre realidades. No entanto, essa transição não se manifesta abruptamente. É sutil, quase como a mudança de uma cena para outra em um filme. E é aqui que entra o conceito de, assim como um rolo de filme é composto por quadros individuais que, quando projetados em alta velocidade, criam a ilusão de movimento contínuo, sua vida também seria um lar de eventos, mas moldados a cada segundo. Você está movendo diferentes quadros e mantém essa ilusão. É sua mente que conecta esses momentos fragmentados e os interpreta como uma narrativa coesa. Essas transições constantes são naturais e muitas vezes você as experimenta sem nem perceber. Por exemplo, quando você nota uma pequena mudança no ambiente, algo fora do lugar, um objeto que parece estar em uma posição ligeiramente diferente de onde você o deixou. Pode ser que você tenha de fato mudado para uma realidade nova. Essas mudanças aparentemente insignificantes podem ser sinais sutis de que você está se movendo entre realidades. Embora essas transições possam parecer pequenas, seu impacto na sua vida pode ser profundo. Compreender esse conceito é crucial para perceber o quanto você pode realmente moldar a sua própria experiência. Você não é apenas um observador passivo da realidade, pelo contrário, é um criador ativo, sempre influenciando as diferentes realidades que se desdobram ao seu redor. Cada escolha que você faz, por menor que pareça, tem o potencial de transformar profundamente a sua realidade. Pode parecer que temos o poder de nos mover para uma nova linha de realidade, mas essa compreensão leva a uma pergunta fundamental. Se estamos sempre nos movendo entre essas realidades, como podemos usar esse poder para nossa evolução pessoal? Como podemos nos alinhar com a versão de nós mesmos que realmente desejamos ser nessa jornada? Que realmente desejamos ser. Nessa jornada de autodescoberta, aprender a identificar esses momentos de transição pode ser o primeiro passo para transformar conscientemente sua realidade. Se você prestar atenção a pequenos detalhes da sua vida, pode começar a notar que de vez em quando algo parece estar fora do lugar. Talvez você tenha certeza que o deixou, de onde deixou suas chaves, mas de repente as encontra em um lugar diferente. Ou talvez haja aquela sensação inexplicável de que algo no seu ambiente mudou, mesmo que à primeira vista tudo pareça igual. Esses pequenos ajustes na realidade podem ser um dos sinais mais sutis de que você está transitando entre diferentes versões do mundo ao seu redor. Essas mudanças, por menores que sejam, carregam um significado mais profundo. Quando uma realidade paralela entra em jogo, o que parece ser uma simples discrepância, algo fora do lugar, uma sensação de descontinuidade, pode ser um reflexo direto de uma transição para outra linha de realidade. Nesse momento, você já não está exatamente onde estava antes. Imagine sua vida como uma série de caminhos, cada um levando a um destino diferente. Cada decisão que você toma, cada escolha, cada emoção que sente, está traçando esses caminhos, mas algumas variações são tão pequenas que passam despercebidas,
como se você estivesse fazendo pequenos ajustes de direção. Sem perceber, no entanto, mesmo esses micros, né, ajustes podem colocá-lo em um curso completamente novo. Esses movimentos podem ser tão simples quanto a sensação de déjà vu, aquela impressão de que você já viveu aquele momento antes, mas com uma pequena diferença. É como se você estivesse revivendo uma versão ligeiramente diferente do presente. Às vezes as mudanças são tão sutis que só se tornam aparentes com o tempo, quando você começa a notar uma série de pequenas alterações na sua vida cotidiana. Além de objetos fora do lugar, há momentos em que você pode sentir uma mudança na sua própria energia. Talvez acorde um dia com uma sensação inexplicável de clareza, um renovado senso de propósito, como se algo dentro de você tivesse se alinhado. De repente, esses são sinais de que algo mudou internamente e sua realidade externa está começando a refletir essa mudança. Reconhecer essas mudanças é o primeiro passo para entender o quanto você realmente influencia a sua realidade. Não se trata apenas de notar uma chave em um lugar diferente. Trata-se de perceber que esses pequenos ajustes podem ser sinais de uma transformação muito maior. Esses movimentos sutis estão sempre acontecendo e quanto mais você se torna consciente deles, mais pode usar essa percepção para moldar seu futuro de forma consciente. Ao alinhar-se com essas mudanças e conhecer que você pode começar a fazer escolhas mais conscientes em vez de simplesmente reagir ao mundo ao seu redor, você se torna um co-criador da sua própria realidade. Essa atenção a detalhes fornece sua conexão com a versão de si mesmo que você deseja ser, tornando o processo de desenvolvimento pessoal algo tangível e presente. Observar essas pequenas transições, no entanto, requer mais do que simples atenção. É necessário estar presente e consciente no momento. Muitas vezes estamos tão imersos em nossas rotinas diárias que não percebemos as mudanças sutis que ocorrem ao nosso redor. Quando você começa a se perguntar o que está diferente ou por que isso parece fora do lugar, à medida que você se sintoniza com esses sinais, também se alinha cada vez mais com a versão paralela de si mesmo. Cada pequeno ajuste na realidade é uma oportunidade para reflexão. Então, quando você notar algo assim, tente refletir como essa mudança reflete quem estou me tornando. É nesse estado de consciência que o verdadeiro poder da transformação começa a emergir. Às vezes, você pode se lembrar de um evento do passado com total clareza, apenas para descobrir mais tarde que não aconteceu exatamente como você se lembrava. Esse fenômeno no qual as memórias parecem mudar ou se ajustar de maneiras inesperadas pode ser um sinal de que você passou por uma entre realidades paralelas. Nossas memórias podem se ajustar sutilmente, criando uma nova narrativa do passado que parece familiar, mas não é exatamente a mesma de antes. A memória não é uma gravação exata dos eventos. Na verdade, é altamente maleável. O cérebro, com sua capacidade adaptativa, reconstrói memórias toda vez que as acessamos. Isso significa que a cada vez que você relembra algo, pequenos detalhes podem ser alterados. Claro e imutável pode de repente parecer nebuloso ou até mesmo diferente. Esse processo é conhecido na neurociência como plasticidade cerebral do cérebro, a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar, reorganizando conexões neurais de acordo com novas experiências e informações. No entanto, essa capacidade de reconstrução não é apenas uma peculiaridade da mente humana,
mas também uma maneira de se adaptar à nova realidade em que nos encontramos. Quando consideramos o conceito de realidades paralelas, isso assume uma nova dimensão. Se a cada vez que você muda de realidade há uma sutil alteração em sua linha do tempo, faz sentido que suas memórias também sofram ajustes. Aquele evento que parecia claro antes pode ser uma nova realidade, ter detalhes diferentes. O mais intrigante é que essas mudanças não acontecem de forma abrupta. Elas são tão suaves que, a princípio, você pode nem notar que algo mudou, até se deparar com uma nova versão daquela memória. Esse fenômeno muitas vezes se relaciona à ideia de falsa memória, onde você tem certeza de que algo aconteceu de uma determinada maneira, mas ao verificar os detalhes são diferentes. Um exemplo popular desse efeito é o chamado efeito Mandela, onde grandes grupos de pessoas lembram um evento ou o fato de forma diferente da realidade registrada. Essas memórias divergentes muitas vezes geram desconforto, pois desafiam a noção de continuidade e estabilidade. No entanto, esse fenômeno não é apenas uma curiosidade psicológica, ele revela a maleabilidade da nossa percepção e plasticidade cerebral. Nos mostra que nossa mente está constantemente reestruturando e reorganizando memórias de acordo com o nosso novo entendimento da realidade. Isso não significa que nossas memórias sejam falsas ou inválidas, significa que elas são interpretações dinâmicas moldadas tanto por nossas experiências quanto pelo contexto atual. Esses pequenos ajustes podem ser sinais de que você está acessando uma memória a partir de uma nova realidade, onde certos aspectos do passado foram reinterpretados ou reorganizados para se alinhar com sua nova versão atual. Quanto mais você presta atenção a esses momentos, mais evidente se torna o quão fluida pode ser a percepção do passado, e essa transformação não ocorre apenas ao seu redor, mas também dentro de você, ajustando a maneira como você se conecta com suas próprias memórias. A grande questão aqui é até que ponto o passado que você lembra é fixo, se cada nova versão da realidade traz consigo novas formas de interpretar o que já aconteceu. Então, o que realmente é o passado? Ao entender o quanto nossas memórias são maleáveis, percebemos que não somos prisioneiros do que acreditamos que aconteceu. Assim como o presente é flexível, o passado também pode ser visto de uma nova perspectiva. Esse entendimento nos dá poder. Quando compreendemos isso, podemos aprender a afrouxar os laços que o passado coloca sobre nós. Histórias de dor, arrependimento ou frustração podem ser recontextualizadas. Você pode se libertar de narrativas antigas que o prendem, sabendo que o passado que você lembra pode ser apenas uma versão entre muitas. E assim como a realidade se ajusta, você pode escolher qual versão do passado deseja levar adiante. Além disso, nos mostra que ao acessar memórias, ativamos redes neurais específicas. À medida que nossa consciência se expande e muda, essas redes também são modificadas. Cada vez que revisitamos uma memória, ela é editada com base em nosso estado atual de ser. Assim, a percepção do passado se torna um reflexo de quem somos no presente, não apenas de quem éramos no momento em que o evento ocorreu. Essa percepção de que o passado também pode mudar conforme a realidade se transforma é verdadeiramente libertadora. Ela permite que você veja sua história pessoal como algo mais fluido, não como algo que define, mas que, nossa,
que podem ser reinterpretadas. Nossa Senhora! Quando evolui, né, há momentos em que parece quebrar de repente, como se algo não se encaixasse mais na sequência esperada de eventos. Esses momentos de descontinuidade, quando o fluxo normal das coisas parece mudar, sem explicação lógica, podem ser sinais claros de que você mudou para uma realidade paralela. Muitas vezes nos sentimos perplexos, como se as sequências dos eventos tivesse sido pulada ou ajustada. Esses momentos podem ser sinais de um salto para uma realidade paralela, talvez em um nível mais profundo. Isso seja exatamente o que aconteceu. Essas quebras na continuidade não são apenas coincidências ou lapsos de percepção. Podem ser sinais de que, em um nível quântico, você mudou para uma nova versão da realidade, uma realidade em que, por exemplo, um desastre foi evitado. Isso sugere que, ao enfrentar um evento potencialmente impactante, sua consciência fez uma rápida transição para uma realidade onde o resultado foi diferente do que parecia inicialmente inevitável. Essas transições podem acontecer de forma tão rápida que a mente tenta justificar o que ocorreu. Você pode se perguntar como sair dessa situação tão rapidamente, como sair, né, dessa situação tão rapidamente, porque isso parece tão surreal. Quando confrontados com esses eventos, nossa mente lógica tenta encontrar uma explicação, mas muitas vezes não há uma resposta racional que satisfaça completamente nossa dúvida. Esse sentimento de que algo não está certo pode ser um indício de que você fez uma mudança abrupta entre realidades para uma linha onde o desfecho trágico ou dramático não se materializou. Esses momentos de descontinuidade são especialmente comuns em situações de risco extremo, como quase acidentes ou momentos de crise emocional, onde a intensidade do evento parece romper o fluxo usual do tempo. Há relatos de pessoas em situações de quase morte experimentam um momento de suspensão, onde o tempo parece desacelerar ou parar. E então, de repente, tudo volta ao normal, como se nada de perigoso tivesse acontecido. Esses episódios podem ser reflexos de transições quânticas para outra linha de realidade. Essa noção está profundamente conectada à compreensão de que em cada realidade paralela diferentes resultados são possíveis. Em uma realidade, o acidente pode ter ocorrido, enquanto em outra você saiu ileso. Ao passar por momentos de grande intensidade emocional ou física, sua consciência pode estar em um estado elevado de receptividade, o que facilita essa transição entre realidades. O que pode parecer à primeira vista um evento inexplicável pode, na verdade, ser um reflexo de um salto para uma versão de sua vida onde o desfecho foi mais favorável. Essas quebras na continuidade também podem servir como poderosos lembretes de que a realidade não é tão fixa quanto parece. A realidade que muitas vezes atribuímos à nossa experiência cotidiana pode ser apenas uma ilusão. Quando esses eventos ocorrem, eles nos desafiam a reavaliar nossas crenças sobre o que é real e como a realidade pode ser moldada, abrindo uma nova dimensão de possibilidades. Se você pode mudar para uma realidade onde algo trágico foi evitado, o que mais você poderia mudar ou influenciar em sua própria vida? Portanto, lembre-se de que esses momentos inexplicáveis de descontinuidade podem ser vistos como oportunidades de despertar. Eles nos forçam a parar e reconsiderar o mundo ao nosso redor e o papel que desempenhamos na criação
dessa experiência, em vez de temer ou desconsiderar esses eventos, podemos aprender a vê-los como portais para novas possibilidades, para novos caminhos de existência que estão constantemente disponíveis para nós. Agora que você reconhece os sinais sutis de transição entre realidades, pequenos ajustes na vida cotidiana, mudanças na percepção do passado e quebras na continuidade, surge uma pergunta importante: o que você pode fazer com esse conhecimento quando identificados conscientemente? Esses sinais lhe dão poder para assumir o controle de sua experiência, saber que a realidade é fluida, que o tempo e os eventos não são imutáveis, permite que você veja a vida como um campo de infinitas possibilidades. Essa percepção transforma a maneira como você interage com o mundo, pois agora, em vez de ser um espectador passivo dos eventos, você se torna o criador ativo de seu destino. Para moldar a realidade que você deseja viver, é essencial estar em sintonia com o momento presente. O agora é o único momento tangível, a realidade é o ponto de poder a partir do qual todas as possibilidades futuras são moldadas. Quando você se conecta com o presente, alinha-se com a capacidade de transformar o que está por vir. Ao prestar atenção ao que está acontecendo agora, suas emoções, pensamentos e ações, você começa a direcionar a energia da sua consciência para a realidade que deseja manifestar. Uma das maneiras mais eficazes de assumir o controle da sua realidade é através da prática da visualização. Ao imaginar a versão ideal de si mesmo, você começa a criar um mapa mental que orienta suas ações e comportamentos. A visualização não é apenas uma técnica de pensamento positivo, é uma ferramenta poderosa de criação. Quando você visualiza, seu cérebro começa a criar novas redes neurais que refletem essa imagem de si mesmo, tornando essa versão ideal mais acessível e real. A chave aqui é visualizar de forma detalhada e emocionalmente envolvente, permitindo-se sentir como se já estivesse vivendo a realidade desejada. Além da visualização, adotar hábitos diários consistentes que reflitam essa nova versão de si mesmo é crucial. Pequenas ações, quando praticadas com intenção, têm um efeito acumulativo. Por exemplo, se você deseja se alinhar com uma realidade em que é mais saudável, pode começar incorporando pequenos ajustes, como hábitos alimentares saudáveis ou uma rotina regular de exercícios. Esses hábitos, embora pareçam simples, começam a moldar a sua percepção e eventualmente sua realidade com o tempo. Com o tempo, essas ações se tornam uma parte natural de quem você é e a nova realidade que você busca começa a se manifestar de forma tangível. Outro aspecto fundamental de escolher conscientemente sua realidade é prestar atenção ao seu estado emocional. As emoções são guias poderosos que indicam se você está ou não alinhado com a realidade que deseja. Quando você está emocionalmente sintonizado com a realidade que quer, verá que o caminho para essa realidade se desenrola de forma mais suave. O conceito de que estamos sempre em transição, movendo-os entre diferentes realidades, pode ser visto como uma parte natural do processo de crescimento pessoal. A vida é essencialmente um ciclo contínuo de transformação. A versão de você que existia há um ano já não é a mesma, e a versão de você que existirá no futuro será moldada pelas escolhas que você faz hoje. Cada transição, por menor que seja, é um passo em direção a uma nova realidade, e quanto mais consciente você estiver dessas mudanças, mais poderá direcioná-las para si
com seus objetivos e desejos, quando você entende para esses, direcioná-la para, gente do céu, para seus objetivos e desejos. Quando você entende que essas transições são naturais, isso traz um senso de paz, em vez de resistir à mudança ou se sentir perdido durante momentos de descontinuidade, você pode aprender a aceitá-los como parte do processo de evolução. A vida não é uma linha reta e estável, é um fluxo constante e cada mudança é uma oportunidade de recalibrar e realinhar-se com a realidade que mais ressoa com o seu verdadeiro eu. O poder de escolher sua realidade não é sobre tentar controlar cada detalhe, mas sobre como se tornar consciente de que a cada momento você está moldando o mundo ao seu redor com seus pensamentos, emoções e ações. Esse conhecimento é libertador, pois quando você entende que a realidade não está acontecendo com você, mas sim respondendo a você, você se liberta da sensação de impotência. Portanto, lembre-se, o poder está em suas mãos a cada dia, com cada escolha. Você pode se alinhar mais de perto com a versão ideal de si mesmo. E ao fazer isso, começará a ver o mundo ao seu redor ajustar-se para refletir essa nova realidade. É isso, né? Vou reler essa última frase. Você pode se alinhar mais de perto com a versão ideal de si mesmo, e ao fazer isso, você começará a ver o mundo ao seu redor ajustar-se para refletir essa nova realidade. É isso aí do canal Trilhas do Conhecimento. Vamos lá. Exatamente, Trilhas do Conhecimento, sinais de que você mudou para uma realidade paralela sem perceber. Gente, é interessante. Vamos lá. Vamos lá, falar um pouquinho sobre isso. De alguma maneira, o processo terapêutico faz isso, né? Que a gente dá um nome de ressignificar um evento, ou seja, interpretar de uma outra maneira. Nossa, meu cabelo tá estranho hoje. Então, o que que acontece? Gente, desculpa aí. O que que a gente faz com o paciente? Começa a relembrar o seu passado, a entender como é que a sua mãe fazia, como é que seu pai fazia, como é que você sentia isso, como era dentro de você, não é? Aí quando a gente começa a trazer, poxa, já pensou que a tua mãe tinha que trabalhar? Já pensou que a sua mãe não tinha o tempo disponível para dar atenção para você 100%? Já pensou que a tua mãe naquele momento poderia estar com uma dor de cabeça? Já pensou que o seu pai, que saía para trabalhar e voltava tal hora, também quando chegava cansado não tinha aquela disposição de fazer isso para você? Não era necessariamente um sinal de desamor? Algo nesse sentido, não é? E isso a gente vai trazendo uma outra versão daquela realidade e a pessoa pode começar a interpretar isso de uma outra maneira e aquilo calar dentro do seu íntimo e trazer um conforto psíquico reinterpretando essa realidade, não é? De alguma maneira, o processo terapêutico é isso, o tempo todo a gente trabalhando com isso. Na terapia floral também, a gente vai trabalhando com a expansão da consciência, que vai possibilitando acessar novas realidades, novas possibilidades
né, de compreensão dos fatos. Quando estamos num processo de mudança, também o que acontece? Perdemos aqueles pontos de apoio, não somos mais quem éramos, mas também não sabemos quem somos, estamos de alguma maneira nos conectando com essa nova versão, com essa nova realidade paralela. Interessante que eu fui intuída a fazer uma espécie de uma meditação, né? Eu que acabei há pouco tempo atrás fazendo a liberação aí, né? Como eu já contei, de uma catarse, de uma situação do passado que tem a ver com meu pai. E eu fui intuída, não foi o meu lado psicóloga que falou, foi uma intuição que veio para que eu lembrasse do meu pai sempre nos aspectos positivos que ele tinha. Meu pai, quando estava bem, meu pai sofria de transtorno bipolar grave e sem tratamento. Então, oscilava demais e o lado hipomaníaco dele, né, ia para agressividade e o lado positivo da hipomania ia para uma alegria, uma brincadeira. Então, em muitos momentos, eu lembro do meu pai brincando, sentado no chão, brincando com a gente, dando risada, coisa que a minha mãe não tinha. Minha mãe era uma mulher extremamente séria, né? E então, para que eu me lembrasse dessas cenas o tempo todo, para que de alguma maneira eu substituísse a memória desse evento do passado por essas memórias mais felizes. Vejam só o que a hipnose faz, não é? O que uma meditação, uma visualização criativa faz? Até trabalhei, né? Eu falei que, até falei no outro vídeo que eu dei a orientação para o paciente já se visualizar dentro daquele ambiente que ele está querendo concorrer a uma vaga para ir trabalhar lá, né? E então, automaticamente a gente conecta a nossa consciência a essa versão mais expandida da realidade, né? Talvez essa versão que a gente vai conectar para esse futuro, no caso de uma vaga de emprego, visualizando isso já, e automaticamente a gente consegue pular, fazer um saltinho e ir para essa realidade onde aquilo já se manifestou. Tudo isso é da física quântica, que fala das infinitas possibilidades, não é? E dessas realidades paralelas. A cada situação que nós vivenciamos no nosso dia a dia, nós temos infinitas possibilidades de fazer escolhas. O tempo todo eu estou escolhendo. Eu estou falando com vocês aqui, eu estou escolhendo as palavras. Se uma palavra rapidamente, em fração de segundos, eu acho que aquela palavra não é adequada, rapidamente o meu cérebro substitui, não é? Se ao invés de falar isso, eu tivesse falado outra coisa, eu teria criado um outro impacto em vocês, não é? Então, o tempo todo estamos fazendo escolhas que vão impactar a nossa realidade naquele momento, não é? E falar da plasticidade neuronal, não é? Eu que fiz 2 vezes como é que eles chamam, meu Deus? É um evento, né? O Now, do Roberto Chiniachik, ele fala muito sobre tudo isso, né? A capacidade que a gente tem de nos colocar em desafio para que a gente possa criar novas conexões para responder de maneira diferente, não é? Então, eu não sei isso. Se eu permaneço dizendo eu não sei, eu acabo não desenvolvendo aquilo, não é? Se eu me coloco na situação de desafio, vamos dizer, fugiu a palavra. Mas eu coloco o cérebro na necessidade urgente de encontrar caminhos para responder àquela situação, não é?
Então, aquilo que foi para mim quando meu marido faleceu, começar a usar aplicativo de banco, começar a pagar a conta pelo aplicativo, aquilo para mim era um bicho de sete cabeças. E cada vez que eu pensava em fazer, falo, meu Deus, vou fazer, vou apertar alguma coisa aqui, vai dar tudo errado, vou perder tudo. Aquele drama, né? E aí, devagarzinho, eu fui aprendendo e hoje faço isso com a maior facilidade, porque o meu cérebro se reorganizou e conseguiu aprender uma coisa nova. E é isso, não é? Então, ao estarmos no processo de mudança, ao conscientemente a gente escolher uma nova versão de nós mesmos, automaticamente o nosso presente, os eventos que acontecem ao nosso redor vão confirmando essa mudança. Eu posso dizer disso que eu estou vivendo agora, vocês que acompanharam aí comigo como é que eu estava antes, né? Toda confusa, todo para o mundo que eu quero descer, não quero mais ficar aqui, etc, etc, por tanta coisa que foi acontecendo na minha vida que eu nem contei, coisas aí do meu lado pessoal mesmo. E várias coisas aconteceram ao mesmo tempo e que me jogaram lá no fundo do poço de novo. Mas ao perceber que aquele caminho não ia me levar a lugar nenhum, em especial quando aquele texto que eu já contei, né? Aquele texto que eu dividi em dois vídeos e que me caiu a ficha de um monte de coisas, e eu fiz uma escolha consciente por não permanecer naquele caminho, como várias vezes na minha vida eu já fiz, não é? De situações que me levaram para o fundo do poço, ok, eu vou sentir aquilo, mas eu não quero ficar nisso. Eu quero responder a isso de uma maneira melhor. É automaticamente se conectar com essa outra realidade paralela em que as coisas estão acontecendo de uma forma muito mais tranquila. Então, nós temos essa capacidade e essa possibilidade, né? A realidade paralela é diferente da vida paralela, vidas simultâneas, né? Que é uma outra questão que talvez em outro momento eu fale, né, de nós divididos aí como vários fractais, né, nossa alma e vivendo realidades paralelas, não como Mara, mas talvez até com uma outra identidade. Ok. Então, gente, a capacidade que nós temos de moldar através do nosso presente consciente o nosso futuro, isso é feito na transmutação do karma. Porque muitas vezes eu estou vivendo uma situação que aparentemente não tem um significado para mim. Por que eu estou vivendo isso? Porque, né, sei lá, desafios aí constantes. Por que eu estou vivendo isso? Se não tem uma explicação nessa vida, provavelmente está no meu passado kármico. Mas como eu posso mudar aceitando sem revolta esta situação e transformando-a numa lição, num aprendizado que vai ser incorporado ao meu repertório consciencial e comportamental, que é uma situação positiva, consequentemente me ligando a essa possibilidade, né, de uma versão atualizada de mim mesma, onde isso não mais vai acontecer, porque eu aprendi a lição. A gente tem o poder de criar esse futuro que pode ser um futuro de uma vida futura ou pode ser o futuro de amanhã ou de agora, a partir de já. Eu mudei minha energia, eu mudei o meu presente. Então é muito interessante a gente perceber isso. Eu acho que talvez a gente já tenha vivido muitas situações e que, obviamente, a gente não tinha esse conhecimento e que agora a gente pode começar a perceber, né? Essas mudanças que podem ser sutis ou não, mudanças um pouco mais perceptíveis, podem nos levar a perceber o quanto estamos vibrando na quinta dimensão ou na quarta dimensão, vamos dizer, né?
porque são passos que a gente dá para chegar na quinta. Já na quarta dimensão, se o meu mundo reflete algo muito positivo da minha vida, eu mudei. Eu me conectei com essa nova versão de mim mesma. E que legal, é só isso que a gente quer, para que a gente esteja em equilíbrio e, né, de alguma maneira felizes e realizados. É isso. Vamos refletir sobre isso, gente. Conceitos novos, mas que novos nem tanto, né? Porque a física quântica nem é tão nova. Mas, ok, vamos lá, né? Vamos mexendo com a nossa cabeça e colocando ideias positivas no lugar, nos visualizando em situações sempre de felicidade, de prazer na vida, né? E criando com isso esta nova realidade na nossa vida, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê. O vídeo ficou imenso. Vamos lá. Um beijo.